Olá pessoal, meu nome é Carelo Quetic, eu sou estrategista-chefe da XP Investimentos e a gente está aqui hoje para falar sobre o panorama de mercado para o mês de novembro. O que foi o mês passado, o mês de outubro? O mês de outubro foi um mês de otimismo, um mês de recorde na Bolsa, um mês de alta histórica do Ibovespa que chegou a bater os seus 108 mil pontos. E por que isso aconteceu? A gente teve duas frentes aqui muito importantes que ajudaram a sustentar o Ibovespa. No externo, o que a gente teve? A gente teve um mês de avanços importantes em três principais frentes. Primeiro, as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China diminuíram exponencialmente. A percepção foi que o Trump tinha esticado demais a corda, ele cedeu. Estamos indo rumo a um acordo comercial que deve ser assinado agora no mês de novembro entre os Estados Unidos e a China. A expectativa desse acordo não é que ele seja extremamente abrangente, mas que ele sete um tom mais neutro e que consiga apaziguar um pouquinho as tensões, permitindo ali que os mercados andem e que a percepção de risco em relação a desaceleração global diminua por conta disso. Segundo ponto, e também consequente um pouco disso daqui, a probabilidade de uma recessão americana, ela diminuiu na margem. Então, quando a gente conversa com os fundos estrangeiros, com os gestores estrangeiros, a preocupação que existia, que chegou a ser muito alta em alguns momentos ao longo dos últimos meses, de que os Estados Unidos entrem numa recessão, diminuiu. Hoje o número que se fala é uma probabilidade de perto de 20% de que os Estados Unidos entrem numa recessão ao longo do próximo ano. Isso vem diminuindo, isso também deu sustentação aos mercados globais, que possibilita ali a alta dos mercados emergentes e o Brasil dentro desse mesmo bolo. Por último, e não menos importante, a gente também teve avanços na Europa em relação ao Brexit. Estamos rumando também ao acordo finalmente do Brexit, o que diminui ali a percepção de risco na Europa também. Então, resumindo, o que aconteceu no mundo? As tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China vêm diminuindo, isso diminui as preocupações em relação a uma desaceleração global, que se acentua muito forte ali nos Estados Unidos e isso traz sustentação aos mercados globais. Emergentes andam muito bem nesse bolo e o Brasil, dentro desse contexto, está muito bem posicionado. O que aconteceu no Brasil também, que é muito importante para destacar, a gente finalmente aprovou a reforma da Previdência. A gente passou ali por um mês de negociações um pouquinho mais duras do que se imaginava, mas viramos a página. Economia já aprovada, estimada em 800 bilhões de reais, uma economia super saudável que permite que a gente vire a página aí de uma das maiores reformas que a gente já aprovou na história do nosso país. O foco agora está na agenda de reformas adiante, com muita expectativa ali para 2020 em relação a uma reforma tributária, em relação a uma reforma administrativa, a um pacto federativo e assim por diante. A gente ainda não tem muitos detalhes em relação a isso, mas a gente continua apontando na direção correta e isso, na nossa visão, deve possibilitar que o índice Bovespa, que as ações do Brasil continuem ganhando força ao longo dos próximos 6 a 12 meses. Nesse contexto, o que está acontecendo com a atividade no Brasil? A gente tem visto sinais de aceleração da atividade no Brasil ao longo deste semestre que vem ganhando força. A gente deve ter um crescimento próximo de 0,8% neste ano e rumando para casa de 2% em 2020. É um crescimento que começa a ficar cada vez mais saudável e que, de novo, para a Bolsa é muito positivo. Por quê? A gente tem uma aceleração dos lucros por consequência desse crescimento, acelerando. A gente tem uma percepção de risco menor em relação ao Brasil por conta da aprovação das reformas e menor em relação ao mundo por conta do ambiente externo mais benigno, o que permite, de novo, uma alta aqui da Bolsa no Brasil. Terceiro e não menos importante, a gente viu mais uma rodada de corte de juros aqui no Brasil este mês. O juro foi para 5% aqui no penúltimo dia do mês de outubro, a mínima histórica novamente, e o que isso possibilita é que a gente continue trazendo fluxo para a Bolsa na margem. Então, os lucros das empresas devem acelerar, a percepção de risco está diminuindo e deve continuar diminuindo, e você tem fluxo vindo para a Bolsa num cenário onde os juros estão na mínima histórica e a gente espera que continue indo para patamares ainda inferiores. Só para vocês terem uma ideia, a gente espera mais um corte de 0,5 ainda neste ano e um corte de 0,25, levando a taxa de juros para 4,25, isso mesmo, 4,25 no começo do ano que vem aqui no Brasil. Basicamente é isso, pessoal. A gente segue otimistas com a Bolsa, segue otimistas com o Brasil. A gente vem falando há algum tempo já das nossas estimativas, mas só para lembrar, a gente espera 115 mil pontos no final deste ano, 2019, para o Ibovespa. Estamos próximos disso, 108. E acho que mais importante agora, a gente consegue ter uma visibilidade para 2020, continua convictos aí da nossa visão dos 140 mil pontos para 2020. Basicamente é isso, pessoal. Obrigado por nos assistirem e até o mês que vem.